que faria você se, no meio de uma tempestade impiedosa nas serras de Minas Gerais, uma viúva de 26 anos, expulsa e caçada pela família do falecido marido, se visse sua vida virar de cabeça para baixo com uma descoberta milagrosa? Ela esconde os filhos nas ruínas de uma antiga missão, onde o destino sussurra segredos de ouro e redenção. Antes de mergulharmos nessa trama de vingança e justiça, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego e questionando o que é um verdadeiro milagre. O trovão ribombou como o rugido de um jaguar ferido, ecoando pelas encostas íngremes do sertão mineiro, enquanto Isadora apertava os filhos contra o peito, correndo pela trilha enlameada que serpenteava até as ruínas da velha missão. A chuva caía em lençóis grossos, úmidos e frios, encharcando o vestido de chita desbotada que grudava à sua pele como uma segunda camada de desespero. 26 anos de vida dura, marcada pela perda do marido nas minas de ouro e pela fúria da família dele. Os coronéis da fazenda vizinha, com seus capatazes armados de chicotes e promessas vazias de justiça, a haviam transformado em fugitiva, uma sombra errante no interior de Minas Gerais, naqueles anos de 1840, quando o Império ainda cheirava a poeira de conquistas antigas e a cheiro de mofo nas capelas abandonadas. João, o menino de 5 anos, choramingava baixinho, os dedinhos gelados cravados na saia dela, enquanto Maria, a caçula de 3, se encolhia como um passarinho molhado, o rostinho pálido pressionado contra o ombro materno. "Mamãe, o céu tá bravo", murmurou João, a voz trêmula abafada pelo estrondo incessante da geada que não era de gelo, mas de água furiosa varrendo o horizonte. Isadora não respondeu de imediato. Em vez disso, ergueu os olhos para o campanário torto, erguido como um dedo ossudo apontando para os céus carregados no topo do morro coberto de mato seco. As ruínas da missão jesuítica, outrora um bastião de fé e promessas divinas, agora eram só ecos de pedras úmidas e vigas podres, um refúgio precário contra a natureza que parecia conspirar com os inimigos humanos. Ela os arrastou para cima, os pés afundando na lama pegajosa que cheirava a terra remexida e folhas apodrecidas, o coração martelando como o badalo de um sino esquecido. Atrás delas, o eco distante de cascos de cavalos cortava o ar. Os homens da família do marido, aqueles senhores de pau a pique e fazendas vastas, não desistiriam fácil. Tinham-na acusado de roubo, de traição, de envenenar o filho deles com sua sangue ruim, como sussurravam nos vilarejos, e agora caçavam-na como a uma raposa no curral. "Corra, Isadora, corra mais!" gritou para si mesma, o fôlego curto queimando nos pulmões, enquanto o vento uivava, carregando o aroma salgado de suor e medo. Finalmente, o campanário surgiu à frente, uma torre de pedra rachada pelo tempo, com a escada em espiral semi-desmoronada, convidando perigos maiores que a chuva. Isadora hesitou por um instante, o corpo tremendo não só pelo frio que se infiltrava pelos ossos, mas pelo pavor de que aquele lugar, impregnado de lendas de almas penadas e tesouros jesuítas enterrados, pudesse engoli-la inteira, mas não havia escolha. Com um último impulso, ela empurrou as crianças para a entrada escura. O ar lá dentro úmido e pesado, cheirando a mofo antigo e a cera de vela extinta há décadas. "Aqui, meus anjos,
Fiquem quietinhos, sussurrou, ajoelhando-se para envolvê-los em seu xale rasgado, o tecido áspero roçando a pele sensível deles. O interior era um labirinto de sombras dançantes, iluminadas apenas pelos clarões esporádicos dos raios que trespassavam as frestas nas paredes. Isadora acendeu a lamparina que carregava na bolsa, um artefato simples, de óleo de dendê, cuja chama tremeluzente projetava formas fantasmagóricas nas pedras cobertas de musgo. O som da chuva martelando o telhado era um tamborilar incessante, como orações apressadas em uma novena interrompida, e o chão frio sob seus pés descalços enviava arrepios que subiam pelas pernas. Ela rezou baixinho as palavras antigas da promessa que fizera ao marido no leito de morte. Senhor, guarda-nos do desespero como guardaste os fiéis nas missões. Era um gesto repetido, um talismã contra o vazio. Mas naquela noite, com os filhos tremendo em seus braços, soava mais como um grito abafado. Enquanto João se aconchegava, os olhos grandes fixos na luz vacilante, Isadora escaneou o espaço em busca de abrigo melhor. O campanário subia em degraus irregulares até o sino principal, um gigante de bronze rachado que pendia lá em cima como uma relíquia amaldiçoada. Lendas do sertão contavam que jesuítas haviam escondido fortunas ali, fugindo das invasões portuguesas. Mas Isadora nunca dera crédito a tais fábulas. Sua vida era de trabalho árduo nas lavras, de ceifar milho sob o sol seco e de velar o sono eterno do homem que a deixara sozinha com duas bocas para alimentar. Ainda assim, o instinto a impelia para cima. Talvez o sino oferecesse proteção contra o vento que uivava pelas brechas. Ela subiu devagar, carregando Maria no colo e guiando João pela mão, os degraus rangendo sob o peso como ossos velhos se partindo. O ar ficava mais denso a cada metro, carregado de um cheiro de metal oxidado misturado ao úmido persistente das pedras. Um micro-gancho de medo a atravessou quando um raio iluminou o sino de relance. A rachadura em sua superfície parecia uma boca aberta, pronta para engolir segredos. — Mamãe, tem fantasmas aqui? Perguntou João, a voz ecoando fraca. Isadora forçou um sorriso, o coração apertado. — Não, filho, só anjos cansados como nós. Mas no fundo, ela se perguntava se os fantasmas não seriam os da própria consciência. As noites em que sonhara com vingança contra os sogros, aqueles coronéis que haviam como uma intrusa na linhagem deles. No patamar superior, o sino dominava o espaço, sua forma imponente, balançando levemente com as rajadas de vento que se infiltravam. Isadora depositou as crianças em um canto forrado com trapos que encontrou ali, resquícios de ninhos de pássaros ou de peregrinos esquecidos, e se aproximou do artefato com cautela. O metal estava frio ao toque, áspero como a casca de uma árvore centenária, e o som de seus dedos roçando a rachadura ecoou como um sussurro proibido. Ela enfiou a mão na fenda, sentindo o pó acumulado dos anos, no seco contrastando com a umidade ao redor. E algo cedeu, um tecido envelhecido, um saquinho de couro que desabou em sua palma como um fardo inesperado. O choque a paralisou por um segundo, o coração acelerando enquanto desatava o cordão com dedos trêmulos. Moedas tilintaram baixinho, o som metálico abafado pela tormenta lá fora, e o brilho dourado das peças imperiais, réis do império, com o perfil do imperador Pedro,
dançou a luz da lamparina. Eram dezenas, talvez centenas, pesadas como promessas não cumpridas. Mas não era só isso. Dobrada no fundo do saquinho, uma carta amarelada, manchada de umidade, desenrolou-se como uma revelação, um mapa rudimentar, traço com tinta desbotada, marcando caminhos sinuosos até as minas abandonadas no coração das serras, onde ouro jazia escondido desde os tempos dos jesuítas. Isadora piscou, o ar preso nos pulmões, enquanto o cheiro de couro velho e metal polido invade suas narinas, misturando-se ao mofo persistente. Era um milagre ou uma armadilha do destino, plantada ali para testar sua fé? João se aproximou, os olhos arregalados. "O que é isso, mamãe? Tesouro de pirata?" Ela riu baixinho, um som rouco e incrédulo, e o abraçou, sentindo o calor pequeno do corpo dele contra o frio que ainda a envolvia. "Talvez, meu amor, talvez seja a justiça que a gente tanto reza." Mas enquanto guardava o saquinho no seio, sob a chita úmida, um pensamento a gelou. E se os perseguidores chegassem antes que ela pudesse decifrar o mapa? O trovão respondeu mais próximo agora, como se a natureza mesma conspirasse para roubar-lhe esse sopro de esperança. Lá embaixo, o som de galho se partindo cortou o ar. Passos? Cavalos? Isadora congelou, a lamparina tremendo em sua mão, projetando sombras que dançam como espectros vingativos. Ela soprou a chama, mergulhando o campanário na escuridão absoluta, exceto pelo clarão distante dos raios. "Shh! Quietos!" sussurrou, puxando os filhos para si, o coração batendo em uníssono com a chuva que agora parecia um exército marchando. O mapa queimava contra sua pele, um segredo vivo que poderia elevá-la de exilada à senhora de seu destino, ou condená-la à ruína se descoberto. E naquele silêncio opressivo, pontuado apenas pelo gotejar da água pelas pedras, ela sentiu o primeiro vislumbre de algo além do medo, uma faísca de fúria, de determinação, como o fogo de uma lamparina reacendida contra a noite. Mas o que ela não sabia era que o sino rachado guardava mais do que ouro, ecos de vidas passadas, de promessas quebradas, que agora se entrelaçavam à sua própria saga de redenção. E enquanto os sons lá fora se aproximavam, Isadora apertou o tequinho, jurando em silêncio que pela primeira vez lutaria não só pela sobrevivência, mas pela vitória. O trovão rugiu novamente, e com ele veio o eco de vozes, familiares, acusadoras, fazendo seu sangue gelar. O que viria a seguir poderia selar seu destino para sempre. As vozes ecoavam como fantasmas invocados pela chuva, e Isadora, com o saquinho pressionado contra o coração, arrastou os filhos para as sombras mais profundas do campanário, o ar úmido colando a pele como uma maldição. O gotejar incessante da água pelas fendas das pedras era o único som que competia com o pulsar acelerado em seus ouvidos, enquanto ela se agachava atrás de uma pilha de entulhos, vigas apodrecidas e fragmentos de altares jesuítas cobertos por uma camada de poeira fina que se misturava à lama em seus dedos. João, sentindo a tensão na rigidez dos ombros da mãe, mordeu o lábio inferior, os olhinhos castanhos dilatados pela penumbra, e Maria, ainda no colo, soltou um gemido abafado, o corpinho quente contrastando com o frio que se insinuava pelas roupas encharcadas.
Eles vêm, mamãe, os homens ruins! Sussurrou João, a voz um fio de ar, e Isadora tapou-lhe a boca com gentileza, o toque úmido e trêmulo transmitindo mais medo do que pretendia conter. Lá fora, o vento uivava como um capataz chicoteando o gado no sertão, carregando fragmentos de frases que ela reconhecia. Aquela vadia deve estar por aqui, com os pirralhos dela. Achou que ia fugir da justiça do coronel. Era o cunhado Ramiro, o mais implacável dos irmãos do falecido. Um homem de bigodes espessos e olhos que pareciam facas enferrujadas. Sempre à frente dos capatazes armados com espingardas de pederneira e promessas de vingança. Eles a viam como uma ladra de herança, uma mulher de sangue misto, filha de lavradores pobres, sem o pedigree das fazendas antigas, que ousara casar-se com o herdeiro deles, e agora, viúva, ousava reclamar o que restava da dote, uma cabana de pau a pique e algumas cabeças de gado magro. Mas o verdadeiro crime, aos olhos deles, era sua récua em entregar as crianças, para serem criados como gente decente, como diziam nas audiências falsas no cartório do vilarejo. Isadora havia fugido 3 dias antes, após o último ultimato, carregando apenas a lamparina, o chile e o rosário que o marido lhe dera no dia do casamento. Um colar de contas de madeira escura, entalhadas com cruzes rudimentares, que agora pendia de seu pescoço como um peso de culpa e memória. Ela espiou pela fenda na parede, o coração na garganta, e viu as silhuetas borradas pela cortina de chuva. 4 homens a cavalo, capas de couro encharcadas, balançando como asas de corvos, lanternas erguidas que cortavam a escuridão com feixes amarelados, tremeluzentes como almas penadas. O cheiro de couro molhado e tabaco rançoso se infiltrava pelas brechas, misturando-se ao mofo do campanário, e o som dos cascos chapinhando na lama ecoava como um tambor de guerra. Ramiro desmontou primeiro, a bota afundando no barro com um som viscoso, e gritou para os outros: "Revirem essas ruínas! Ela não pode ter ido longe com esses fedelhos. Se acharem, atirem primeiro, perguntem depois." O coronel mandou trazer a cabeça dela para a fazenda. Os capatazes riram, um riso gutural e seco como o chão rachado após a geada, e se espalharam, lanternas balançando, iluminando trechos das paredes, cobertas de trepadeiras espinhosas que pareciam garras estendidas. Isadora recuou, o corpo colado ao de João e Maria, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, apesar do tremor. O mapa e as moedas, agora um segredo flamejante em seu seio, pareciam pulsar com vida própria, um lembrete de que o destino, caprichoso como o império em seus anos de ouro e intrigas, havia lhe dado uma arma, mas uma que exigia astúcia, não força bruta. Ela se lembrou de uma história que o marido contava à noite, à luz da lamparina, sobre jesuítas que escondiam tesouros em sinos rachados para desafiar os senhores da terra. Era um plantio de esperança em sua mente, repetido nas noites de vigília, mas agora, com os perseguidores a metros de distância, soava como ilusão perigosa. "Fiquem quietos como ratinhos", murmurou ela, beijando a testa salgada de Maria, o gosto de lágrimas e chuva na língua, enquanto o rosário se enroscava em seus dedos, as contas ásperas como as cicatrizes de sua alma. Um dos capatazes subiu a escada externa,
os degraus rangendo sob botas pesadas, e o som de sua respiração ofegante, rouca, entrecortada pelo esforço, encheu o ar como um rosnado. Ele praguejou baixinho, a voz ecoando. Maldita humilde! Esses degraus vão desabar antes de eu chegar lá em cima. Isadora congelou, o ar preso nos pulmões, e empurrou as crianças para trás de uma coluna caída, o chão frio e irregular mordendo suas palmas. O micro-gancho de pavor a atravessou quando a lanterna dele trespassou a entrada. O feixe dançando sobre o sino rachado como um dedo acusador. Se ele olhasse para cima, veria a fenda, talvez sentisse o cheiro de couro fresco do saquinho. Não, impossível, mas o medo amplificava tudo, transformando o gotejar em um alarme ensurdecedor. Ela apertou o rosário com força, murmurando uma prece fragmentada. Virgem da Conceição, guarda-nos do desespero, como guardaste os missionários nestas serras. O homem parou no patamar inferior, tossindo para limpar a garganta entupida de poeira e umidade, e chutou um pedaço de madeira que rolou com um estalo seco, ecoando como um tiro abafado. Nada aqui, patrão, só fantasmas e merda de morcego, gritou ele para baixo, e Isadora exalou devagar, o alívio misturado a uma náusea que subia pelo estômago vazio. Mas o perigo não acabara. Ramiro, impaciente, ordenou. Subam pro sino, seus burros! Se ela tá escondida, é lá em cima que uma vadia como ela se encolhe. 2 capatazes obedeceram. Suas vozes, trocando piadas cruas sobre caçar viúvas no escuro. E o primeiro degrau rangeu novamente, mais próximo agora. Isadora olhou ao redor, desesperada por uma saída. Uma janela estreita, semi-tapada por era úmida, que dava para o precipício do morro, coberto de neblina e mato sul que cheirava a folhas queimadas mesmo na chuva. Com um impulso nascido do instinto materno, ela pegou João no colo, aninhando Maria contra o peito, e rastejou para a janela, o ar frio do exterior batendo em seu rosto como um tapa gelado. O vento carregava o aroma de terra molhada e eucaliptos distantes, um contraste revigorante com o mofo opressivo lá dentro. Segurem em mim, fortes como papai era, sussurrou. E eles assentiram, os bracinhos finos se agarrando à chita desbotada. Ela se esgueirou pela abertura, o corpo roçando as pedras ásperas que arranharam sua pele, deixando trilhas quentes de sangue que se misturavam à chuva. Lá embaixo, os cavalos relinchavam nervosos, o som agudo cortando a tormenta, e um raio iluminou o caminho. Uma trilha estreita, escorregadia, que descia serpenteando pelo morro até o vale da fazenda abandonada de São Bento das Pedras, um lugar de lendas sobre minas jesuítas e ouro amaldiçoado. Enquanto os capatazes subiam, xingando a escada traiçoeira, Isadora desceu aos tropeços, os pés descalços afundando na lama que sugava como bocas famintas. O peso das crianças, tornando cada passo uma batalha. O saquinho batia contra seu peito, as moedas tilintando levemente, um som que ela abafava com a mão, temendo que o eco a delatasse. Atrás, vozes furiosas explodiram no campanário. Ela sumiu! Procurem no morro todo! Que? Cavalos foram chicoteados, galopando pela encosta, e o trovejar da tempestade se confundia com o trovejar dos cascos. Isadora correu, o fôlego queimando como geada nos pulmões,
o rosário balançando como um pêndulo de destino. Ela plantou em sua mente a imagem do mapa, linhas tortas marcando veios de ouro nas minas de Pedra Negra, repetindo-a como uma promessa, um contraponto à fúria dos perseguidores. No sopé do morro, a chuva amainava ligeiramente, revelando o contorno da cabana de pau a pique, onde ela planejara se abrigar por uma noite, antes de seguir para o norte. Mas um micro-gancho de dúvida a deteve. Fumaça subia da chaminé. Alguém estava lá? Um aliado improvável? Ou uma armadilha dos coronéis? Ela se escondeu atrás de um tronco caído, o cheiro de madeira podre e cogumelos úmidos preenchendo o ar, e observou uma figura solitária à porta. Uma mulher idosa, de lenço na cabeça e saia remendada, acendendo uma lamparina na varanda. "Quem vem aí, na graça de Deus?" chamou a voz rouca, e Isadora hesitou, o coração dividido entre o risco e a solidão que a corroía como o mofo nas ruínas. Poderia ser a salvação ou o fim de sua fuga. Enquanto os perseguidores se aproximavam, lanternas piscando como olhos malignos na escuridão, Isadora apertou os filhos e deu um passo à frente, o rosário em punho como uma cruz de batalha. Mas o que aquela velha guardiã do sertão esconderia em sua cabana de promessas e segredos poderia mudar tudo, ou selar uma aliança frágil contra a tempestade que ainda rugia no horizonte. A velha na varanda ergueu a lamparina devagar, o brilho alaranjado dançando sobre rugas profundas como sulcos de enxadas no solo seco. De Isadora parou a meio caminho, o corpo tenso como corda de viola esticada, sentindo a umidade da noite se condensar em gotas frias sobre a pele exposta dos braços. "Quem anda por aí nessa borrasca? Alma bendita ou perdida?" Repetiu a voz, rouca como folhas secas roçando o chão, carregada de um sotaque do sertão que ecoava as serras de Minas, com vogais alongadas pelo tempo e pela solidão. Isadora hesitou, o rosário ainda entrelaçado nos dedos, as contas de madeira aquecidas pelo calor de sua palma ansiosa, enquanto João se remexia em seus braços, o cheirinho de leite ácido e medo emanando do corpinho pequeno. Atrás deles, o trovejar distante dos cascos dos perseguidores se aproximava, um rugido abafado pela chuva que agora caía em garoa fina, deixando o ar impregnado de terra molhada e eucaliptos machucados. Ela deu mais um passo, as folhas úmidas estalando sob os pés descalços como sussurros traidores, e murmurou: "Sou eu, sinhá, Isadora de São Bento das Pedras, fugindo da fúria dos coronéis com meus filhos. Peço abrigo pela Virgem só por esta noite." A mulher, que se apresentou como Dona Eulália, uma curandeira de 80 invernos, viúva de um minerador engolido pelas galerias de Pedra Negra, baixou a lamparina ligeiramente, os olhos encovados, examinando as silhuetas encharcadas, como se lesse runas em uma pele de cabra. O cheiro de ervas secas e fumaça de lenha escapava da porta entreaberta da cabana de pau a pique, um aroma reconfortante que contrastava com o mofo das ruínas, e Eulália acenou com a cabeça, o lenço bordado com fios de lã desbótados balançando. "Entre, filha do vento. O sertão não vira as costas para quem carrega crias no colo, mas os coronéis são como cobras, morde uma vez e envenena para sempre." Ela abriu a porta com um rangido de dobradiças enferrujadas, e o calor do interior envolveu Isadora como um abraço relutante, o fogo na lareira
crepitando baixinho, lançando sombras que dançavam nas paredes de barro rachado. Dentro, o espaço era apertado, mas vivo. Uma mesa tosca de madeira de jatobá, marcada por anos de refeições solitárias, uma rede tecida de cipós pendurada no canto e prateleiras improvisadas abarrotadas de frascos de vidro com raízes e folhas. Promessas de curas para febres e mágoas do coração. Maria, exausta, esticou os bracinhos para Eulália, que a pegou com gentileza surpreendente, o toque calejado, mas macio como algodão cru, e a aninhou contra o peito ossudo. Pobrezinha, tá congeada nos ossos. Vou fazer um chá de boldo para esquentar essa alma. João, mais desconfiado, se escondeu atrás da saia da mãe, mas o aroma do chá fervendo, amargo e terroso, subindo da panela de ferro sobre as brasas, o atraiu e ele se aproximou, os dedinhos traçando padrões na poeira da mesa. Isadora sentou-se em um banco baixo, o saquinho de moedas e o mapa pressionados contra o seio, um peso secreto que agora parecia pulsar com o ritmo do fogo, e contou sua história em fragmentos sussurrados. O marido morto nas minas, a acusação injusta de roubo pela família dele, a fuga pelas serras sob a ameaça de capatazes armados. Eulália ouvia em silêncio, mexendo o chá com uma colher de pau que ecoava contra o metal como um badalo distante, os olhos fixos nas chamas que lambiam lenha úmida, soltando estalos suaves e fumaça acre que picava os olhos. Os coronéis de fazenda grande acham que o ouro do império é deles por direito de sangue, mas o sertão guarda segredos mais antigos que o Pedro II no trono. Eu vi jesuítas enterrarem fortunas nessas terras, fugindo dos bandeirantes, e mapas como o seu. Ah, filha, esse não é achado qualquer. Ela se inclinou para a frente, o hálito cheirando a alho e ervas, e estendeu a mão calejada. Me mostra, não por cobiça, mas por justiça. Eu perdi um filho pros mesmos senhores anos atrás e rezo pela vingança que o céu nega. Isadora hesitou, o microgancho de desconfiança apertando seu peito como uma garra. Mas o cansaço venceu. Ela desatou o saquinho, as moedas tilintando baixinho sobre a mesa como chuva em telhado de palha, e desdobrou o mapa, a tinta desbotada revelando veias sinuosas que serpenteavam até as minas de pedra negra, marcadas com um chits rudimentar e anotações em latim fragmentado. A velha traçou as linhas com o dedo indicador nodoso, o toque leve fazendo o papel crepitar como folhas secas, e murmurou: Aqui, veja. O caminho passa pela cachoeira do diabo, onde o ouro dos padres foi selado com maldição. Mas para chegar precisa de guia. Eu fui uma vez com meu falecido e saí com as mãos vazias, mas o coração cheio de promessas. Elas falaram até a madrugada, o chá esfriando em canecas de barro rachado, enquanto João e Maria adormeciam na rede, o som de suas respirações ritmadas misturando-se ao gotejar da chuva no beiral. Isadora sentiu uma faísca de esperança se acender, como a lamparina reacendendo após sopro de vento. Eulália não era só abrigo, era ponte para o desconhecido, uma aliada forjada no fogo do desespero comum. Mas o rosário, esquecido sobre a mesa, parecia pulsar com um aviso silencioso, as contas escuras absorvendo a luz do fogo como memórias não resolvidas.
Ao amanhecer, a geada fina cobria o chão como açúcar em pão de milho, e Eulália preparou uma trouxa de mantimentos. Pão de queijo endurecido, queijo de Minas embrulhado em folhas de bananeira, e um punhal pequeno, de cabo entalhado com cruzes, para quando a justiça humana falha. Vá pro norte, pela trilha dos contrabandistas, até a vila de Ouro Preto. Lá, um tabelião honesto pode validar esse mapa e transformar moedas em terra própria. Mas cuidado, os capatazes andam como lobos no rastro. Isadora abraçou a velha, sentindo o cheiro de terra e ervas impregnado na saia remendada, e beijou as testas dos filhos adormecidos. Elas saíram juntas, Eulália guiando por um atalho escondido entre cafezais abandonados, o ar fresco carregado de orvalho e o canto distante de sabiás, anunciando o dia. Mas enquanto contornavam um barranco íngreme, o som de folhas se partindo irrompeu. Não cascos, mas passos humanos, rápidos e furtivos. Um capataz solitário, separado do grupo na noite anterior, surgiu de trás de uma moita de guapuruvu, a espingarda em riste, o rosto barjado reluzindo de suor, apesar do frio matinal. Achou que escapou, viúva? O coronel quer vocês de volta, vivos ou em pedaços. Mas isso. Ele ergueu a arma, o cano frio brilhando ao sol nascente, e Isadora congelou, empurrando as crianças para trás de Eulália, o coração martelando como tambor de congada. A velha, sem hesitar, atirou uma pedra do barranco abaixo, o estalo ecoando como tiro, distraindo o homem por um instante, o suficiente para Isadora sacar o punhal, o metal frio mordendo sua palma, e avançar com um grito rouco de fúria contida. A luta foi breve e feroz. O capataz girou, o baque do punhal contra seu braço arrancando um urro gutural, o cheiro de sangue fresco misturando-se ao orvalho, enquanto ele revidava com o cabo da espingarda, acertando o ombro dela num impacto que doeu, como geada queimando a carne. Eulália gritou, "Corre, filha!", jogando terra nos olhos dele, uma nuvem poeirenta que cegou o ar, e Isadora agarrou os filhos, correndo pela trilha, os pulmões ardendo, o punhal ainda pingando no punho trêmulo. Eles escaparam por pouco, o eco dos xingamentos do homem se perdendo na mata densa, mas o ferimento latejava, um lembrete quente e pegajoso de que a liberdade tinha preço. Horas depois, exaustas, elas alcançaram a borda da vila de Ouro Preto, as torres das igrejas antigas, se erguendo como sentinelas de ouro e fé. O ar agora seco e perfumado por incenso distante de missas matinais. Isadora parou, ofegante, sentindo o mapa queimar contra o peito como uma profecia viva. Mas um mensageiro a esperava na entrada, um rapaz magro de chapéu de palha com uma mensagem selada. "O coronel sabe do sino, volte ou os filhos pagam." O microgancho de terror a invadiu, gelando o suor em sua nuca, enquanto Eulália murmurava uma reza baixa. A batalha pela redenção mal começara, e o ouro das minas poderia ser salvação ou laço que a enforcaria. O que Isadora faria agora, com o peso de segredos e feridas frescas, poderia reescrever o destino de todos eles. O mensageiro dobrou o papel com mãos ágeis, o selo de cera vermelha rachando como pele queimada pelo sol do sertão, e Isadora sentiu o peso da ameaça se instalar em seu estômago vazio, enquanto o sol da manhã filtrava pelas copas das árvores antigas de Ouro Preto, tingindo as ruas de paralelepípedos com um dourado irônico. Eulália, ao lado dela,
cruzou os braços magros sobre o peito, o lenço escorregando ligeiramente para revelar fios grisalhos úmidos de suor, e cuspiu no chão de terra batida, o som úmido ecoando como um veredito. Esses coronéis acham que o império lhes dá direito sobre almas alheias, mas o ouro das minas não mente. Ele revela os covardes. O ar da vila pulsava com o burburinho distante de mercadores montando barracas para o mercado semanal, cheirando a café torrado e couro novo, misturado ao odor terroso da chuva recente que ainda escorria pelas calhas das igrejas barrocas. João, esfregando os olhos sonolentos, puxou a saia da mãe, os dedinhos pegajosos de mel de um pão roubado na estrada, e Maria, no colo de Eulália, chupava o polegar com um som ritmado que contrastava com a tensão no ar. Isadora guardou a mensagem no seio ao lado do mapa, sentindo o papel amassado roçar as moedas frias, um lembrete de que segredos se multiplicavam como ervas daninhas no cafezal. Elas se embrenharam pelas ruelas estreitas, as sombras das fachadas talhadas em pedra projetando padrões frios sobre a pele exposta, enquanto o sino da matriz de Nossa Senhora do Pilar badalava o meio-dia, o clangor metálico vibrando nos ossos como um chamado à confissão. O tabelião que Eulália recomendara ficava numa casa modesta, de paredes caiadas e janelas gradeadas como celas. E Isadora bateu à porta com o punho cerrado, o ferimento no ombro latejando como um coração secundário, quente e pegajoso sob o xale rasgado. O homem que atendeu era um sujeito franzino, de óculos redondos e barba rala, chamado seu Ambrósio, cujos olhos piscavam nervosos atrás das lentes, cheirando a tinta fresca e pergaminhos mofados. Entre, sinhá, mas fale baixo. Os ventos do sertão trazem ouvidos indesejados, murmurou ele, fechando a porta com um clique que soou como tranca de prisão. No escritório apertado, iluminado por uma lamparina diurna de óleo ralo que projetava um brilho amarelado sobre pilhas de documentos amarelados, Isadora desdobrou o mapa sobre a mesa de mogno, as linhas tremendo ligeiramente em suas mãos. Seu Ambrósio ajustou os óculos, inclinando-se para a frente com o nariz quase tocando o papel, e o cheiro de seu tabaco de corda invadiu o espaço, acre e reconfortante como fogueira de acampamento. Ora, veja só, traçado em 1790 pelos jesuítas fugindo da Inconfidência. Isso aqui marca as veias de pedra negra, ricas como o sonho de Chica da Silva, mas guardadas por maldições e guardas fantasmas. Ele traçou o chi com a pena, a tinta preta pingando como sangue, e calculou em voz baixa. Com essas moedas imperiais, réis de Pedro I, pesadas como justiça, e o mapa validado, você compra uma fazenda pequena no vale, longe dos coronéis. Mas precisa de testemunhas fiéis e um registro no cartório principal antes que os abutres cheirem o ouro. Enquanto ele redigia o documento, o som de sua pena raspando o pergaminho era um sussurro ritmado, intercalado pelo tic-tac de um relógio de pêndulo que marcava os segundos como gotas de suor na testa de Isadora. Ela pensou no rosário, deixado na cabana de Eulália por descuido, um plantio de fé que agora ecoava em sua ausência como um vazio no peito. O marido o chamara de escudo contra o desespero, e ali, na penumbra do escritório,
Ela ansiava por suas contas ásperas para se ancorar. João brincava no chão com um pedaço de cera caída, modelando bolinhas que esmaga com o calcanhar. O som esmágaro ecoando seu próprio medo de que tudo desmoronasse. Um microcancho de inquietação a fez erguer os olhos para a janela. Uma sombra passou rápida, um vulto de capa escura que poderia ser mercador ou espião, e seu Ambrósio pausou a pena, o rosto pálido. Ouvi boatos no mercado. Os capacetes do coronel Ramiro andam pela vila, farejando viúvas endividadas. Assine rápido, sinhá, e suma para o norte ao entardecer. O documento foi selado com cera quente, o aroma de resina queimada enchendo o ar como incenso de missa, e Isadora pagou com um punhado de moedas, o tilintar metálico soando como risada nervosa de destino. Eulália esperava do lado de fora, encostada à parede, mastigando uma folha de hortelã que refrescava o hálito com um mentol cortante. E elas seguiram para o cartório, as ruas agora fervilhando com tropeiros a cavalo, o cheiro de mulas suadas e pimenta do reino moída misturando-se ao burburinho de barcanhas. No cartório, um salão amplo de tetos altos e ecos, o escrivão, um homem corpulento de colete abotoado, com bigodes encerados, examinou o mapa com ceticismo, o ar pesado com o odor de arquivos antigos e suor acumulado. Isso cheira a contrabando jesuítico, sinhá. Provar herança ou é roubo? Grunhiu ele, batendo o martelo de borracha no balcão com um baque surdo que fez Maria choramingar. Isadora endireitou as costas, o punhal escondido na ceia, pressionando sua coxa como um lembrete de batalhas recentes, e falou com voz firme, tecida de anos de súplicas ignoradas. Não é roubo, senhor, é milagre do céu, achado no campanário da missão para uma mãe sem pão pros filhos. O império prega justiça, não é? O escrivão hesitou, os olhos desviando para as crianças, e Eulália interveio, contando a lenda dos jesuítas, com voz trêmula mas convincente, o rosário imaginário em sua mente, girando como engrenagens de prece, após uma eternidade de silêncios pontuados pelo zumbido de moscas no teto, ele assentiu, o martelo batendo agora em aprovação, o som ecoando como sino de vitória parcial. O registro foi feito. Uma fazenda modesta em nome de Isadora, com terras férteis para milho e gado, longe das garras dos coronéis. Mas enquanto saíam para o sol poente que tingia as cúpulas de ouro líquido, um cavalo relinchou próximo demais. E Ramiro surgiu na esquina, montado em seu alazão negro, o rosto avermelhado pela poeira da estrada, os olhos fixos nela como ganchos de açougueiro. Isadora! Pensei que você era esperta, mas o sino rachado canta verdades. Meu informante viu o brilho das moedas. Entregue os filhos e o mapa, ou arrasto vocês de volta para a fazenda em correntes. Os capatazes flanqueavam-no, espingardas reluzindo ao crepúsculo, o ar agora carregado de tensão e o cheiro metálico de pólvora fresca. Eulália puxou Maria para si, o corpinho da menina tremendo como folha ao vento. Isadora apertou o punhal, o cabo entalhado, mordendo a palma suada. João gritou, "Mamãe!" O som agudo cortando o ar como faca, e um microgancho de pavor coletivo as envolveu quando Ramiro desmontou, botas ecoando nos paralelepípedos como passos de execução. A vila pareceu prender a respiração, mercadores se afastando em sussurros, o entardecer frio roçando a pele como dedos acusadores.
Isadora deu um passo à frente, o mapa queimando no peito como profecia não cumprida, e murmurou para si: não mais fugir. Hora da promessa se virar arma. Mas com os inimigos a 10 passos e o punhal sua única defesa, ela se perguntou se o ouro das minas valeria o sangue que poderia manchar aquelas ruas sagradas de redenção. O confronto iminente pairava como nuvem de geada, pronto para explodir em fúria ou milagre. Ramiro avançou com passos deliberados, o couro das botas rangendo nos paralelepípedos úmidos como dentes de um cão raivoso. E Isadora plantou os pés no chão, o punhal apertou na mão suada, sentindo o metal entalhado se aquecer contra a palma como uma oração febril não respondida. O crepúsculo de ouro preto se derramava sobre as fachadas barrocas como mel grosso, o ar carregado do aroma de jasmins murchos e fumaça de lareiras acendendo nas casas próximas, enquanto mercadores apressavam os passos, sussurrando preces ao verem o confronto se armar. Os capatazes desmontaram em uníssono, o tilintar de esporas ecoando como correntes, e cercaram o grupo em um semicírculo frouxo, as espingardas baixas mas prontas, o cheiro de pólvora e suor azedo se espalhando como névoa venenosa. Eulália empurrou Maria para trás de si, o corpinho da menina tremendo contra suas pernas ossudas, e murmurou rouca: fique atrás, minha flor, isso aqui é briga de adultos com o diabo no encalço. João, os olhos arregalados como moedas novas, agarrou a saia da mãe, os dedinhos cravados no tecido desbotado, e Isadora sentiu o calor pequeno dele como um farol contra o frio que subia pela espinha, misturado ao latejar do ferimento no ombro, agora uma dor surda como geada derretendo na carne. Você acha que um papelzinho de cartório te salva, viúva? Esse ouro é da família? Meu irmão suou sangue nas minas para isso, não para uma como você carregar pros filhos bastardos. Cuspiu Ramiro, o rosto inchado de fúria e vinho da tarde, os bigodes úmidos de saliva, projetando sombras grotescas à luz das lanternas que os tropeiros acendiam nas barracas. Ele estendeu a mão aberta, os dedos grossos como galhos de pau-brasil. Mas Isadora não recuou. Em vez disso, ergueu o queixo, o mapa e as moedas, pulso contra o peito como um segundo coração, e rebateu com voz que tremia, mas não quebrava: seu irmão me deu o nome e o leito, não o veneno que vocês destilam na fazenda. Isso aqui é milagre do campanário, justiça do império que vocês pisam como terra de ninguém. Tirem as mãos dos meus filhos, ou o sertão engole vocês inteiros. Um dos capatazes riu, um som gutural e seco como cascalho sob rodas de carroça, e ergueu a espingarda, o cano frio reluzindo ao último raio de sol como preságio de ferro. O coronel manda buscar. E a gente obedece, sinhá. Desista quieta, que dói menos. O ar se enrijeceu, o burburinho da vila calando como se as igrejas barrocas houvessem prendido a respiração. E Isadora viu o microgancho de destino se fechar. Um padre idoso, de batina puída e rosário balançando no cinto, surgindo da matriz com passos apressados, o sino ao fundo badalando o ângelus como um chamado divino tardio. Parem, em nome de Deus! Isso é Ouro Preto, terra de fé, não de matança nas ruas! Gritou ele, a voz ecoando nas paredes talhadas, o cheiro de incenso fresco escapando da porta aberta atrás dele, misturando-se ao suor e à poeira. Ramiro hesitou, o rosto contorcido em dúvida, mas avançou um passo.
a mão agora no coldre da pistola, o couro rangendo como pele esticada. Fé! Essa aí roubou o que é nosso, padre. Viu os filhos? São sangue do meu irmão, e ela os arrasta como mendiga. Tina. O padre se interpôs, o rosário tilintando como contas de um passado esquecido, e Eulália aproveitou o instante. Com um gesto rápido, ela atirou o punhado de terra e ervas que carregava na bolsa, uma nuvem poeirenta e amarga que cegou o ar ao redor dos capatazes, o aroma de raízes moídas picando narinas como vingança herbal. Agora, filha, corre para a igreja! Urrou ela, empurrando Isadora e as crianças para o portal aberto. O corpo da velha se jogando contra o mais próximo dos homens, unhas cravadas em seu braço como garras de jaguar. O caos explodiu em movimentos fluidos e desesperados. Isadora correu, João tropeçando ao lado. Maria quicando no colo com gemidos abafados, o chão de pedra fria mordendo as solas dos pés como agulhas geladas. Atrás, gritos irromperam. O baque de um punho contra a carne, o estalo de uma espingarda armando o relincho de cavalos nervosos. Ramiro berrou, peguem, né? Mas o padre bloqueava o caminho, a batina esvoaçando como asas de corvo, e mercadores da vila, atraídos pelo tumulto, formaram uma barreira humana improvisada, varas de medir tecidos erguidas como lanças. Isadora irrompeu no interior da matriz, o ar fresco e pesado de cera de vela e madeira, envernizada, a envolvendo como um sudário protetor, as imagens dos santos nos altares, fixando olhares pintados em sua fuga, o eco de seus passos reverberando nas abóbadas como orações interrompidas. Ela se ajoelhou atrás de um banco de madeira polida, o joelho doendo ao bater no piso de azulejos frios, e abraçou os filhos, sentindo o coração de João martelar contra o seu como tambor de congada, o cheiro de medo e leite azedo da pele de Maria, misturando-se ao incenso que subia dos turíbulos. Lá fora, o confronto rugia. Vozes trocadas em fúria, o som de um tiro ecoando, não letal, graças à Virgem, mas um aviso que estilhaçou um vitral distante, cacos de vidro colorido caindo como chuva de sangue sagrado. Eulália gritou algo indecifrável, uma maldição do sertão entremeada ao apés, e o padre bradou por guardas da vila, o sino agora tocando descompassado como alarme de alma em perigo. Isadora tocou o peito, onde o mapa se aninhava, e sussurrou para João, lembra do papai contando das minas? Hoje a gente vira donos, não escravos deles. O menino assentiu, os olhos úmidos brilhando à luz das velas tremeluzentes. E por um instante, o rosário ausente pareceu se materializar em sua mente, as contas girando como engrenagens de redenção, um plantio de memória que agora florescia em coragem. Minutos se arrastaram como horas, o ar da igreja ficando mais denso com o suor de reféns improváveis, fiéis que haviam buscado o Ângelus e agora se acotovelavam nos bancos, murmurando promessas de novenas. Finalmente, o porteiro idoso trancou as portas com ferrolhos pesados, o rangido ecoando como veredito final, e o som de Ramiro recuando veio abaixo. Isso não acaba aqui, padre. O império vai saber dessa afronta. Cavalos galoparam rua abaixo, cascos batendo nos paralelepípedos como trovões em retirada, e o silêncio que se seguiu foi pontuado apenas pelo gotejar de cera derretida nos castiçais, quente
e pegajoso como lágrimas de alívio. O padre se aproximou, ofegante, a batina rasgada no punho, e estendeu a mão para ajudar Isadora a se erguer. O toque seco e firme como raiz de ipê. O Senhor protege os exilados, filha. Amanhã, ao alvorecer, leve seus filhos para a fazenda registrada. Eu mesmo testemunharei contra os coronéis no tribunal de Mariana. Eulália irrompeu pela porta lateral, o rosto sujo de terra e um hematoma florescendo na bochecha, mas os olhos faiscando com o fogo de quem sobrevivera a tempestades maiores. Eles fugiram com o rabo entre as pernas, mas voltarão, como cobras no seco. Ela abraçou Maria, o cheiro de ervas esmagadas emanando de sua saia, e Isadora sentiu a onda de esperança inchar no peito, misturada a uma fadiga que pesava como saco de milho. O mapa, validado e guardado, prometia terras onde plantariam não só cana, mas raízes de uma vida própria, longe das fazendas dos senhores, onde o ouro jesuítico se transformaria em justiça palpável. Mas, enquanto a noite caía sobre Ouro Preto, as estrelas piscando frias pelas janelas altas, um pensamento a roeu. E se o cunhado, com sua rede de informantes, já tramasse o próximo golpe, usando o próprio império contra ela? A igreja esvaziava devagar, fiéis tocando os altares em despedida, o ar agora leve, com sussurros de milagres sussurrados. Isadora saiu para a rua escura, os filhos adormecidos em seus braços, o peso deles um bálsamo contra o vazio do rosário perdido. A vitória moral pairava tênue, como névoa matinal nas serras, mas o eco das ameaças de Ramiro ainda vibrava no ar, um aviso de que a redenção exigia mais do que ouro, pedia sangue de batalhas não terminadas. E na quietude da vila adormecida, ela se perguntou se o amanhecer traria paz ou o rugido de uma nova tormenta. O sol nascente tingiu as serras de Ouro Preto com um rosado tímido, como sangue diluído em leite de cabra, e Isadora acordou na hospedaria modesta ao lado da matriz, o corpo dolorido estendido na cama de palha que rangia como ossos velhos, sentindo o cheiro de lençóis úmidos e café coado subindo da cozinha lá embaixo. Eulália já estava de pé, remexendo uma panela de mingau de milho sobre o fogão de barro, o vapor quente carregando o aroma doce de canela roubada de um tropeiro amigo, enquanto João e Maria se espreguiçavam no chão, os rostinhos marredos por linhas de sono e poeira da véspera. O ferimento no ombro de Isadora latejava menos agora, envolto em uma cataplasma de folhas de guaco que a velha preparara na calada da noite. O toque fresco e viscoso, aliviando a pele inflamada como uma bênção tardia. Ela se ergueu devagar, o mapa dobrado sob o travesseiro, um plantio de esperança que germinara de sussurro para a raiz profunda, e tocou o pescoço nu, onde o rosário deveria pendurar, ausente como um voto quebrado. Hoje a gente é pro vale, pra fazenda que é nossa por direito, murmurou para os filhos, a voz rouca de exaustão, mas testa de uma teia nova de determinação, enquanto o sino da igreja badalava o amanhecer, o clangor ecoando nas ruas ainda sonolentas como um chamado à ação. O padre da matriz, Padre Bento, um homem de 60 invernos com mãos manchadas de tinta de cartas pastorais, esperava-as na porta da hospedaria, montado em uma mula baia de crina emaranhada, o cheiro de sela de couro velho
misturando-se ao orvalho que pingava das calhas. Eu testemunharei no tribunal de Mariana, filha. Os coronéis não mandam na cruz nem na lei imperial, mas andem depressa. Ramiro mandou mensageiros para o juiz, tecendo mentiras como teias de aranha. Ele entregou a Isadora um rosário improvisado, contas de sementes de jobo entalhadas à mão, ásperas como as memórias do marido, e ela o pegou, o peso familiar se instalando no peito como um pay-off de fé reencontrada, as sementes quentes contra as de a pele fria da manhã. Eulália carregava as trouxas nos ombros curvados, o punhal escondido na bota, rangendo levemente a cada passo. E o grupo seguiu pela estrada sinuosa que descia das montanhas, o ar fresco cortado pelo canto de sanhaços e o aroma de terra remexida por enxadas distantes. A viagem durou o dia inteiro, sob um sol que escaldava como fornalha de fundição, o suor escorrendo pelas costas de Isadora em riachos salgados que irritavam o ferimento, enquanto as crianças tagarelavam sobre a casa nova com galinhas e rio para pescar. Padre Bento contava histórias das missões jesuítas, sua voz grave entremeada ao trote da mula, o som de cascos no cascalho seco ecoando como badaladas ritmadas. Eles esconderam o ouro não por cobiça, mas para que servisse aos humildes, como você agora, transformando maldição em bênção. Mas um micro gancho de sombra os perseguiu ao meio-dia. Poeira no horizonte, um vulto de cavaleiro solitário que poderia ser tropeiro ou espião, e Isadora apertou o rosário novo, as sementes mordendo a palma como lembrete de vigilância. Ao entardecer, as torres da fazenda registrada surgiram no vale de São João das Flores, uma construção humilde de pau a pique reforçado com taipa, cercada por pastos verdes, salpículos de vacas magras e um riacho que gorgolejava claro sobre pedras musgosas, o ar perfumado por flores de ipê amarelo que caíam como chuva dourada. O capataz local, um homem chamado Zé das Neves, de pele curtida como couro de bode e olhos honestos, saiu à varanda com uma espingarda ao ombro, mas baixou a arma ao ver o padre. Bem-vindas, sinhá Isadora. O registro chegou pelo correio imperial e as terras são suas, livres de hipoteca. Plantei milho na várzea, como manda o costume. Ele mostrou os documentos, selados com o brasão do império, o papel crepitando seco ao ser desdobrado, e Isadora sentiu o choque da realização se dissolver em esperança palpável. As moedas do saquinho, agora convertidas em sementes e ferramentas, o mapa desbotal, pendurado na parede como talismã de vitória, mas a catarse veio não em silêncio, mas em confronto final, ao anoitecer enquanto acendiam a lamparina na sala principal. A chama tremeluzente projetando sombras dançantes nas paredes caiadas. Cascos trovejante na porteira. Ramiro, ladeado por 2 capatazes exaustos, desmontou com fúria nos olhos injetados, o cheiro de vinho e poeira da estrada impregnando o ar como acusação viva. Você acha que um padre e um papelzinho me param? Essa fazenda era da família. Devolva o ouro do sino ou queimo tudo como mato seco. Ele avançou, a mão no chicote enrolado no cinto, mas Zé das Neves ergueu a espingarda, o clique do cão armando ecoando como veredito, e Padre Bento se interpôs, o rosário balançando como escudo. Basta, Coronel Ramiro! O tribunal de Mariana já julga sua calúnia. Testemunhas da vila depõem contra suas ameaças.
e o imperador não tolera tirania em suas províncias. Vá, ou o capataz aqui atira em nome da lei. Ramiro vacilou, o rosto contorcido em fúria impotente, o chicote se desenrolando inutilmente no ar úmido da noite, carregado de jasmim e fumaça da chaminé. Seus capatazes murmuraram, olhos desviando para o riacho escuro, onde peixes saltavam como ecos de liberdade, e ele cuspiu no chão, o som úmido se perdendo na terra fofa. Isso não acaba! O sangue do meu irmão clama vingança! Rosnou, mas montou de volta, os cavalos relinchando nervosos sob o peso da derrota, galopando para a escuridão das serras como fantasmas recuando. Isadora assistiu da varanda, os filhos abraçados às pernas, sentindo o calor pequeno deles contra o frio da brisa noturna, e Eulália riu baixinho, um som rouco e triunfante como trovão distante. O sertão devolve em dobro, filha. O que plantamos em desespero, colhemos em justiça. Na quietude que se seguiu, Isadora sentou-se à mesa tosca, desdobrando o mapa uma última vez à luz da lamparina, traçando as veias de ouro que agora simbolizavam não riqueza fugidia, mas raízes firmes na terra mineira. O rosário de sementes girava em seus dedos, as contas ásperas pagando a dívida de ausências passadas com toques de presença eterna, e ela sussurrou uma prece final. Obrigada, Senhor, pela faísca no sino rachado, de viúva exilada a mãe de legado. João adormeceu com a cabeça no colo dela, o hálito quente ritmado como canção de ninar. E Maria sonhou em voz alta com galinhas depenadas, o riso borbulhando como riacho. Eulália e Zé das Neves dividiram um gole de cachaça caseira, o líquido ardente descendo pela garganta como selo de aliança, enquanto o padre recitava o Magnificat baixinho, a voz ecoando nas vigas como bênção sobre a casa nova. A lua subiu alta, prateando os pastos e o riacho que cantava hinos ancestrais. E Isadora deitou-se na rede que balançava como berço de ventos suaves, o corpo relaxando pela primeira vez em bices, o peso do saquinho vazio agora substituído por leveza de alma redimida. O império, com suas leis e seus coronéis, curvava-se ante o milagre das ruínas, não por ouro bruto, mas pela teia de coragens entrelaçadas. A velha curandeira, o padre teimoso, o capataz leal, a família do marido, outrora anta, agora era sombra dissipada pela aurora de uma vida própria, onde filhos cresceriam não como herdeiros disputados, mas como frutos de uma viúva que ousara reclamar o destino. E na escuridão pacífica, pontuada pelo coachar de rãs e o sussurro das folhas de ipê, Isadora fechou os olhos, o coração pleno de catarse. O medo da tormenta se transmuta em esperança fértil, e a vitória, quieta como geada derretendo, era o maior segredo do campanário. A lição dessa saga sussurra que a redenção não vem de reis ou coronéis, mas do eco de promessas guardadas em rachaduras do tempo, um lembrete de que, no sertão de Minas, o desespero pode florescer em justiça se uma mão ousar estender-se. E você, o que faria com um mapa amaldiçoado que promete ouro e liberdade? Deixaria a família do passado ditar seu caminho? Ou forjaria o seu próprio, arriscando tudo por uma faísca de milagre? Antes de partir, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais contos de almas resilientes nas sombras do Império.
O próximo vai te levar por trilhas ainda mais traiçoeiras, onde segredos de fazendas antigas desafiam o destino. Veja agora e sinta o pulsar da terra viva.